A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estaremos dando continuidade à leitura diária da Bíblia e hoje estaremos lendo o livro de Êxodo, capítulo 28, 29 e 30. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestidos santos Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito da sabedoria, que façam vestidos Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. As vestes sacerdotais. Estes, pois, são os vestidos que farão: um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestidos santos a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terás 2 ombreiras, que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirás, e o cinto de obra esmerada do seu éfode que estará sobre ele será da sua mesma obra, da mesma obra de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas, e lavarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra, os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme obra do lapidário, como o lavou de selos. Lavrarás estas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor em ouro as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro e 2 candeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as candeiazinhas de fieiras porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme obra do éfode o farás de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido farás. Quadrado e dobrado será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura, e o encherás de pedra de engastes, com 4 ordens de pedra, a ordem de uma sardia, de uma topázio e de um cambúculo. Esta será a primeira ordem, e a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante, e a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista, e a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de um jáspide. Engastadas em ouro serão seus engastes, e serão aquelas pedras segundo a nome dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes serão esculpidos como selo, cada um com o seu nome para as 12 tribos. Também farás para o peitoral candeiazinha de igual medida, da obra de trança de ouro puro,
Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 candeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral, e as 2 pontas das 2 candeiazinhas de fieira meterás nos 2 engartes, e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com o seu anéis, com seus anéis, aos anéis do éfode por cima, com um cordão de azul, para que este, sobre o cinto de obra esmerada do éfode, nunca se separará o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de azul, e o colar da cabeça estarás no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota de malhas será nele, para que se não rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e companhias de ouro no meio deles, ao redor, uma companhia de ouro e uma romã, outra companhia de ouro e outra romã. Haverá nas bordas do manto ao redor, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário, diante do Senhor, e quando, para que não morra. A lâmina de ouro puro. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravura de selos, santidades ao Senhor, e atá-las com um cordão de azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará, e entrará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenha aceitação perante o Senhor. Também farás túnicas de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnica aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos, também lhes farás tiaras para a glória e ornamento, e vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e os santificarás, para que administrem o sacerdócio. Fazem-lhe também calções de linho, para cobrir a carne nua, serão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não leve iniquidade e morra. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Capítulo 29 do livro de Êxodo. O sacrifício e as cerimônias da consagração. Isto é o que lhes há de fazer para o santificar, para que me administre o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo e bolos asmo, amassados com azeite, e coscorões asmos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás.
E os porás no cinto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavrarás com água. Depois tomarás os vestidos, e vestirás Arão da túnica, e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artifício do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com cinto, Arão, e a seus filhos, e lhe atarás a tiara, para que tenha o sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagarás Arão e aos seus filhos, e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com seu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho de sobre o fígado e ambos rins e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo. Fora do arraial o sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e os espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e lavrarás as suas entranhas e suas pernas, e os porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimará todo o carneiro sobre o altar. E um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e os porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre o dedo do polegar das suas mãos direita, e sobre o dedo polegar dos seus pés direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão, e sobre os seus vestidos, e sobre os seus filhos, e sobre os vestidos de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e os seus vestidos também, seus filhos, e os vestidos de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães asmos, que estivere diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor, oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito do movimento, e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos, e será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada.
E a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E os vestidos santos, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados nele. 7 dias os vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário, e tomarás o carneiro das consagrações e cozerás sua carne no lugar santo, e Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação, e comerão as coisas com que for feita expiação para consagrá-los e para santificá-los. Mas um estranho as não comerá, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até amanhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás Arão e a seus filhos, conforme a tudo que eu te tenho ordenado. Por 7 dias os sagrarás, também cada dia prepararás um novilho, por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e os ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, o santificarás, e o altar será santíssimo. Todo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardezinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha misturada, com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com eles farás como a oferta da manhã, conforme sua libação, por cheiro suave, oferta queimada, e ao Senhor. E este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrareis para falar contigo ali. E ali verei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação, e o altar também santificarei Arão e seus filhos, para que se administrem o sacerdócio, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, e que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu, o Senhor seu Deus. Capítulo 30 do livro de Êxodo. O altar do incenso. E farás o altar para queimar o incenso, de maneira que de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas, e com ouro puro o forrarás o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhes fará uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, aos 2 lados. As farás de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais com que será lavado. E os varais farão de madeira de cetim, e os forrarás com ouro, e os porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo, e Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde,
o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, tão pouca derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez ao ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. O resgate da alma. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Isto dará todo aquele que passar ao arrolamento a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 óbolos, a metade de um ciclo, e a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos e acima, dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel, diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. A pia de cobre. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morra, e isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e à sua semente nas suas gerações. O azeite da santa unção. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática, a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, um em um. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, e com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus vasos, e o castiçal com os seus vasos, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus vasos, e a pia com a sua base. Assim santificarás essas coisas, para que seja santíssima. Tudo o que tocar nela será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás para mim administrar o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. O incenso santo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, ionissa e gálbano, essas especiarias aromáticas, e o incenso puro de igual peso,
E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo, e dele moendo pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não os fareis para vós mesmo, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Amém, meus irmãos? Finalizando aqui mais uma leitura bíblica, que Deus abençoe. Até a próxima leitura, em nome de Jesus.